Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16, versos 24 e 25. O texto diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém. Vamos continuar dizendo, irmãos? Irmãos, eu quero me ater a esse versículo de número 25, para pensar algumas coisas com os irmãos, sobretudo nesse nosso contexto de ceia, né? Nessa nossa liturgia, por meio da qual nós expressamos ao Senhor a nossa gratidão pelo seu dom salvífico, inefável, que nos foi entregue lá no alto daquela cruz. Toda a graça de Deus a nós revelada, né? E este texto que eu li com os irmãos me parece bastante pertinente a esta ocasião. Por quê? Porque nós normalmente em culto de ceia falamos acerca da paixão de Cristo, né? Tema esse que tem sido cada vez mais abolido, né? De muitos altares por aí, não tenho dúvidas sobre isso, vivos. Aliás, este é um tema quase que termos assim evangélicos, né? Esse é um tema quase que esquecido, né? Logo eu, pastor Washington, os obreiros aqui, né? Logo nós seremos taxados de velhos, né, pastor Washington? Pregando essas coisas, né? Falando sobre essas coisas, né? Quase. Por quê? Porque são temas que, infelizmente, e sobretudo o tema da cruz, um tema que sempre me fascinou desde os meus primeiros dias, como cristão convicto da decisão que eu estava tomando, porque cristão eu fui desde minha infância, né? Já na infância a mamãe nos levava para a igreja, mas criança não tem ainda a maturidade, né, para entender tudo isso, né? Adolescência, aí você cria asas, né? Não vou sair de casa, mas cria asas, né? Então, mas quando eu voltei convencido da decisão que eu estava tomando, eu logo me apaixonei por este tema, até porque também me converti em outro contexto, em que esse tema ainda fazia parte central da nossa liturgia, pelo menos nos meios em que eu me converti, e alguns meios em que eu convivi. Eram outros tempos, né, pastor Washington, e logo ali eu já me apaixonei por este tema, né, e continuo apaixonado estudando, né? Então não me surpreende quando o irmão Ever disse que conheceu um pastor que há muitos anos, né, pastor? Né, irmão Ever? Estuda Isaías 45 anos, né? Estuda Isaías 53 e ainda consegue tirar pérolas dali, né? Coisas novas dali, tesouros dali, né?
Isso, e é tão bonito, né? Ouvir isso da parte de um obreiro que tem 45 anos de ministério, né? 45 anos estudando isso aí, né? Então, eu particularmente sempre fui um apaixonado por esse tema, então, sempre procurando reler os textos centrais que falam sobre esse tema. Isaías 53 é um dos textos que mais me cativaram lá no início da minha conversão, que continuam me cativando, né? E é um tema que, infelizmente, tem sido praticamente abolido das nossas liturgias, dos cultos aliás, do nosso culto, né? Porque quando a gente não presta um culto para Deus, aí a gente abole esses temas, né? Quando nós nos referimos ao nosso culto, que o culto não é nosso, né, irmãos? O culto é do Senhor, né? Não é isso? Acho que é, né? Mas quando a gente se refere ao nosso culto, aí a gente abole isso aí, né? É o nosso culto. É o culto do nosso eu, é o culto do nosso egoísmo, é o culto da nossa visão tacanha, mesquinha, medíocre e pequena acerca das coisas da fé, né? No nosso culto vale tudo, né, Mateus? Agora no culto do Senhor, no culto que prestamos para Cristo, aí o tema da cruz eu sei, porque é ali que a coisa começa, né? É ali em que a nossa vida encontra aquela esquina da existência em que você ou vai para um lado ou vai para o outro, né? Ali você se decide, né? Não é à toa que ali Jesus cumpre na íntegra a profecia sobre a qual o salmista ele atribuía, dizendo que ele seria pedra de escândalo, né? Pedra de esquina, né? É a pedra que está na curva, na esquina, né? Na encruzilhada, né? Então você vai para um lado ou vai para o outro, né? Ali a gente é obrigado não a decidir por ele, mas decidir, né? Porque eu não sou obrigado a segui-lo, mas desde que eu não me obrigue a segui-lo, eu já estou me obrigando a não segui-lo, né? Então eu já estou me obrigando a uma outra escolha, né? Ao outro caminho, né? E esse é um tema que é sempre da nossa liturgia. Entretanto, irmãos, nós às vezes não nos damos conta de que, embora o tema central da liturgia que realizamos, a nossa liturgia, o tema central do culto que prestamos a Deus, seja o tema da cruz, o tema da paixão, nós acabamos esquecendo ou não dando conta, ou até ignorando, os textos em que Cristo não fala da sua paixão, mas da nossa paixão, né? Não fala da sua morte, mas da nossa morte. Não fala do seu sacrifício, mas do nosso. E esse é um dos textos em que Cristo se volta para os seus discípulos e não fala da sua paixão, mas da paixão deles, né? E nos atermos que pertencem a esse campo semântico da paixão, né? Que pertence a essa semântica da paixão, né? Por exemplo, aqui ele fala de cruz. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Olha, no esvaziamento, Paulo vai falar disso quando Paulo aborda a preexistência de Cristo e fala desse seu processo de humanização. Paulo vai usar uma linguagem semelhante, porque ele vai dizer, Paulo, que Cristo sendo Deus não usurpou para si toda a prerrogativa que lhe cabia como Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de homem, padecendo uma cruz, né? Olha, Jesus aqui vai falar dessa renúncia, né? Quem quiser seguir após mim, renuncie a si mesmo, vai falar da cruz, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque aquele, e aí ele continua, né?
Porque aquele que perder a sua vida, olha o tema da paixão, aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Irmãos, esse verbo que está no infinitivo aqui, né, aquele que perder, né, está no infinitivo aqui, né, irmãos? Aquele que perder sua vida por mim, por amor a mim, achará. Esse verbo perder aqui, irmãos, me chamou bastante a atenção esses dias, quando esse texto me veio à mente. Eu gosto de falar só dos textos que estão pululando na minha mente, né? Porque são os textos que estão me inquietando a falar, né? Então, porque me inquietaram antes, né? Veja, quando Jesus usa esse termo, aquele que perder a sua vida, perder, né? Usa esse verbo, você não me chamou bastante atenção, essa expressão Jesus? Por quê? Porque, primeiro, que é uma expressão muito forte, né? Quem perder a sua vida, né? É uma expressão muito forte, até porque aqui ele está se referindo à perda daquilo que para nós é o bem por excelência, que é a vida, né? Quem perder a sua vida por amor a mim, achará, né? Aqui ele está falando, não está falando de, não é perder a casa, não é perder o carro, não é perder. Isso aí é preocupação de bispo da Universal, né? Aqui está falando de perder a vida, né? Falando de quem perder a vida. Veja, irmãos, e aqui Jesus fala numa linguagem bastante optativa. Por quê? Porque ele nos dá margem a optar, a escolher por isso. Quem quiser vir após mim, quem quiser, é o exercício livre da nossa vontade. Quem quiser vir após mim, você não é obrigado a segui-lo, né? Você pode se obrigar a não segui-lo, isso é uma opção. Mas ele está dizendo, quem quiser vir após mim, né, ele está nos dando a margem da opção, né? Mas ele está dizendo que nós vamos perder a nossa vida, né? E essa expressão, que é uma expressão bastante forte, me chamou muito a atenção. Por quê? Porque, e isso aqui, irmãos, eu quero pensar esse verbo dentro dessa nossa perspectiva litúrgica, mas até mesmo ampliando o sentido disso. Por quê? Porque Jesus aqui está se referindo, está usando uma expressão, irmãos, que é uma expressão que, ainda que no plano do inconsciente, muita gente, de algum modo, já experimentou, embora por outras razões, mas movido pela mesma paixão. Por quê? Porque, vejam, se é o meu bem mais precioso, e eu estou disposto a abrir mão dele, irmãos, o objeto, a causa, tem que valer muito a pena, né? O objeto, a causa, a razão. Por que eu perderia a minha vida? Ou melhor ainda, por que eu ofereceria a minha vida? Por qual causa? Por qual motivo? Por qual razão? Agora, o que é interessante em Jesus é essa linguagem paradoxal que ele utiliza, né? Quase que uma linguagem barroca, né? Por quê? Porque se ele fala que você vai perder, por outro lado, ele fala que você vai salvar, né? Quem perder, salvar. Quem a perder, a salvará. Quem a perder, achará. Veja, é uma linguagem paradoxal extremamente interessante, né, irmãos? Extremamente sugestiva. Por quê? Porque Jesus, no primeiro momento, está dizendo: olha, você vai perder.
achar. É perder. Mas perder o quê? Perdendo minha vida. Perder o quê? Perder a minha vida. Perder esse bem extremamente precioso. Perder esse bem similar que ninguém quer perder. Né? Veja a alegria do pastor Washington, que é a nossa alegria também, né? Maravilha isso, né? A minha alegria, pastor Washington, quando lá comentei com os irmãos, né, que das duas crises que eu tive no ano passado, né, aquelas dores fortes no peito, né? Eu louvo a Deus também, por quê? Porque ao receber o exame, o resultado do exame, eu fui fazer os exames, né? Fiquei coragem, vou fazer os exames, né? Estou no peito assim, e tem histórico na família, né? Olha, fazer exame, e deu negativo. Todos os anos que eu fiz coração, não, você não tem problema, mas senti a dor no peito, doutor. E se eu sentir de novo? Sentir de novo, não procure um cardio, procure um clínico. Foi o que o médico disse para mim. Tá bom, doutor. Então, por quê? Procure um clínico, porque tem problema de cardio, coração, né? O ano retrasado, eu tive um problema, eu até comentei com os irmãos, tive um problema no meu intestino, e já tem histórico de câncer de intestino na família, né? Meu tio Gal, o pai da Joelma, que o pastor Washington conheceu, né? Deus amor, né? Meu tio Gal faleceu com câncer no intestino, né? Eu tive sintomas bravos, e quando você vai fazer quando você vai fazer aquele exame lá, né? Quando eu esqueci o nome eles colocam uma sonda em você, naquela endoscopia, isso. Quando você vai fazer endoscopia, né, você já assina um termo ali de endoscopia mesmo, você vai fazer, assina um termo, né? Por quê? Porque se for constatado algum tumor, você já autoriza o médico para fazer na hora ali a biópsia, né? Para saber se é maligno ou benigno, né? Aí eu já assinei tudo lá, né? E você vai para esses lugares, né? E aí, na biópsia você apaga, né? Eles te dão um negócio antes, você apaga. Ali, irmãos, ali você tem uma ideia do que é a morte, né? Porque, rapaz, você apaga, depois você acorda, né? Você tem outra sala, você não sabe o que aconteceu, o que fizeram com você. É por isso que esses camaradas que caem nesse golpe aí de boa noite Cinderela, né? O camarada toma, e aí ele vai acordar na banheira de um motel, cheia de gelo e sem um rim, né? Sem um pulmão, arrancaram o rim, o camarada nem percebeu, não percebe. O médico te vira ali, faz com você o que você bem quiser, você não percebe, você apaga. E aí quando você volta em Sinas, eu já acho que estou me encontrando. E aí eu perguntei para o meu irmão, né? O Clóvis que acompanhou o Tom, né? Um responsável tem que acompanhar, um caso sério, né? E aí, rapaz, tudo certo? E o Glória, né? Fez a biópsia já, né? Eu falei, não fez a biópsia, não precisou de biópsia. Você já alivia, né? Não precisou de biópsia, você já alivia. Veja como a vida é bela, a vida é linda, né? A vida é maravilhosa. A gente canta, louva, né? Às vezes fala aqui que a partida está com Cristo, mas quando a doença aperta, irmão, a gente quer a cura. Fica por aqui, né? Paulo vai dizer, meu desejo é partir e estar com Cristo, mas, Paulo, né? Mas, por amor de Deus, eu quero ficar um pouco mais aqui, né? Por amor de Deus, eu quero permanecer aqui, porque é natural, irmãos, isso é instintivo, é o instinto da vida, porque a igreja é pró-vida, em todas as circunstâncias, pró-vida sempre, irmãos. Minha postura sobre aborto é clara. Sou contra aborto, sempre fui, né? Porque nós, como cristãos, somos pró-vida. Só não são pró-vida esses pastores loucos que ontem foram lá ao gabinete de Donald Trump e orar para ele, para Deus abençoar o nosso presidente. Vira a foto lá do bando de pastor orando, a Deus da sabedoria. Agora, nenhum orou pelas 160 famílias que a semana passada perderam seus filhos que estavam estudando uma bomba que hoje a imprensa norte-americana já está dizendo que foi lançada por um caça norte-americano. A bomba que caiu na escola matou 160 crianças. Nenhum pastor lá está mandando para essas mães.
Irmão, sou pró, e aí, irmãos, não tem essa de direita ou esquerda, porque eu já falei para os irmãos, o cristianismo não tem ideologia. Irmãos, aí eu sou pró-vida, eu sou pró-Cristo. Aí eu sou evangelho de Jesus. Pedro, mete tua espada na bainha, porque quem fere com a espada será ferido, viu, Pedro? Aí eu sou pró-evangelho. Aí eu sou pró-vida. Aí eu sou pró-Cristo. Irmão, é instintivo, irmão. Não é incredulidade. Não é que eu não quero encontrar com Cristo. Não quero, é porque eu quero viver, porque Deus colocou em mim essa pulsão de vida. Deus colocou em mim o instinto da sobrevivência. Deus colocou em mim a paixão pela vida. Por isso que quando o camarada está meio desencantado da vida, precisa de aconselhamento, precisa de ajuda. Por quê? Porque não é natural. Olha, Jesus mesmo vai dizer: Pai, se for do teu agrado, que passe de mim este cálice. Eu estranharia se Jesus dissesse: Pai, eu quero ir para a cruz mesmo. E eu quero ser açoitado, eu quero ser pregado, eu quero aquela coisa. Rapaz, você está doente, aí é um suicida, irmãos. Aí não seria o nosso Salvador, seria um kamikaze. Aí não seria, aí, entendeu? Nós estaríamos diante de um problema sério, né? Mas porque ele diz: Pai, se possível for, passa de mim essa dor, passa de mim essa morte, passa de mim este cálice, é natural. Deus nos deu o dom da vida, não queremos abrir mão dele. E mais ainda, defendemos o direito de que a vida de outros também não seja tirada por razão alguma. Isso é evangelho, irmãos. Isso é pró-evangelho, isso é cristianismo na existência. Agora, aqui Jesus está dizendo, irmãos, ele está nos fazendo um convite que parece que vai na contramão, porque ele está nos convidando a abrir mão da nossa vida, a perder, quem perder a sua vida. Mas aí, irmãos, eu tenho que analisar a coisa com os três. E aqueles discípulos para os quais Jesus estava dizendo isso, aqueles lá perderam a vida literalmente. Aqueles lá foram, veja, Jesus está dizendo isso aqui para o Pedro. Pedro morre em Roma, crucificado de cabeça para baixo. Jesus está dizendo isso aqui para o Tiago. Sabemos o que aconteceu com o Tiago lá em Atos dos Apóstolos. Jesus está dizendo isso aqui para o Estevão. Sabemos que Jesus está dizendo para aqueles homens experimentaram isso literalmente. Morreram mesmo. Agora, veja, irmãos, é claro que vivemos num outro contexto e não chegaremos a esse extremo, mas, irmãos, o que é bom deixarmos claro aqui e o que é bom nós colocarmos como ponto de reflexão, e é nisso que eu quero insistir um pouquinho, irmãos, a questão aqui que Jesus nos coloca, não é o simples perder a vida, mas a razão que me leva a perder a vida. Não é a consequência, mas é a causa, irmãos. Não é o efeito, mas é o motivo. Não é o que se segue, é o que me move agora. Quem perder a sua vida por amor a mim, achará, a encontrará. Irmãos, o que é mais triste aqui, quando eu reli nessa perspectiva, porque à medida que a gente vai amadurecendo, nossas leituras da Bíblia também vão amadurecendo, e a gente consegue pensar o texto numa perspectiva, como eu já havia dito, uma perspectiva muito mais ampla do que essa nossa perspectiva litúrgica. O que é mais triste, irmãos, quando você relê um texto desse numa perspectiva mais ampla, é saber que muita gente tem perdido a sua vida, mas por coisas banais, mas por motivos fúteis, mas por coisas pequenas. Por quê? Porque, irmão, aqui o
texto dentro daquilo que ele nos alcança, aqui, irmãos, o perder a vida não é o descer à sepultura, não, para nós. Perder a vida aqui, irmãos, não é ser enterrado, não, para nós. Não, perder a vida aqui é simplesmente desperdiçá-la, é simplesmente jogá-la na lata de lixo, é simplesmente, irmãos, não está nem aí para ela, é simplesmente, irmãos, tratá-la com o maior desdém possível. Olha, perder a vida aqui, irmãos, irmãos, é qualquer forma de, aliás, o perder a vida, entendendo, buscando compreender isso aqui no sentido mais amplo, é desperdiçar a vida com aquilo que não vale a pena desperdiçar a vida, é jogar a vida fora, irmãos, com aquilo que não vale a pena jogar, perder tempo e energia com aquilo que não vale a pena perder tempo e energia. Irmão, é perder a minha vida. Escuta o que Jesus está dizendo aqui, e por isso que quando reli esse texto, encontrei algumas outras referências históricas, sobretudo, de camarada que mesmo no plano do inconsciente, mesmo não sendo movido pelo mesmo motivo, mas investiu toda a sua vida na causa que ele julgava ser nobre, na causa que ele julgava ser elevada, na causa, e nesse sentido, irmãos, o texto do Evangelho dá um passo para cá. Ó, o texto, nesse contexto que nós estamos vivendo, o texto nos convida a dar um passo. Eu não vou nem até o martírio, eu não vou nem até o amor a Cristo, mas rapaz, de repente, se eu perder a minha vida lutando por um mundo melhor, já está bom demais, não está, Deus? Se eu perder a minha vida lutando pela paz do mundo e como o mundo precisa do Pai, está bom demais, não está, irmãos? Se eu perder a minha vida por alguma causa que torne o outro melhor, que torne o meio no qual eu vivo melhor, que torne essa sociedade melhor. E aí, irmãos, com a igreja nós não vamos nem até o final do texto. Por quê? Porque se existe alguma coisa que a igreja não está fazendo, é tornar o mundo melhor. Vamos por aí, qualquer bairro, qualquer lugar. Vocês vão acreditar em mim? Então, lá no São Jorge, lá Pedro, lá no Escola. Chega lá para a vizinha que não é crente, fala para ela: escuta, se essa igreja sair daqui, você vai sentir alguma falta? Não. Se essa igreja fechar, você vai sentir alguma falta? Não. Eu não vou nem até, irmãos, a gente pede permissão para a gente: Senhor, deixa eu ficar só por aqui, não vou até nem. Não vou nem até o final das suas palavras, vou ficar só no meio. Todos nós sabemos hoje, e eu gosto muito de estudar esses temas, por mais tristes que eles sejam, né? Uma das causas do nosso mundo estar do jeito que está é que hoje nos faltam muitos indivíduos idealistas. Pergunta para qualquer intelectual por aí, ele vai dizer: escuta, o mundo hoje está numa verdadeira distopia. Distopia. Hollywood está retratando isso já há muitos anos, né? Uma verdadeira distopia, irmãos. Nós vivemos uma verdadeira distopia. Olha o nosso Brasil. Você tem um camarada lá preso em Brasília, tal de Vorcaro, e o cunhado dele que é pastor. Você tem os dois presos aí que, irmãos, a empresa já está dizendo, Alex, se esses camaradas abrirem a boca para delatar, essa delação vai ser a delação do fim do mundo. Por quê? Porque não vai parar ninguém em pé, Alex.
fica analisando o Brasil em termos políticos, e nós estamos às vésperas da eleição, e vou falar sem paixão, veja, irmãos, sem paixão, irmãos, falando como um cristão que é crítico de todo esquema de corrupção, porque corrupção não é para crente não, viu, irmãos? Crente, corrupção, veja, nós temos um presidente da república, ficou quase 2 anos preso, né, pastor? Você tem um ex que está preso. Você tem presidente do Congresso, você tem presidente lá da Câmara, cujo nome estava no celular do homem, Matheus. Você tem um candidato que está correndo ali com o presidente, envolvido em esquema de rachadinha e ligado às milícias do Rio de Janeiro, isso é fato. Você tem ministros do Supremo viajando com camaradas. Rapaz, meu Deus do céu. Para esse ônibus que eu quero descer. Eu não vou nessa viagem até o fim. Você vai, Matheus? Você quer ir nesse bonde até o fim? Já assistiu aquele filme lá dos anos 80, Expresso para o Inferno? Assista, é isso, o Brasil isso hoje. Quem quiser ir até o fim, vai sozinho. Se eu puder parar e pular, eu pulo. Esse é o retrato do Brasil. Olha a distopia, irmãos. A distopia. E aí você vê que esses camaradas estão dando a vida por poder, por dinheiro, por ganância. Olha, como que os camaradas estão perdendo a vida. Vão achar? Coisa nenhuma, estão tudo perdido. Quem não foi para a cadeia ainda, está na bica de ir. Vão achar? Não, estão todos se perdendo. Aí Jesus, quem perder, existem algumas, e aí, irmãos, nós vamos até um pouquinho mais longe. Existem algumas formas melhores de se perder a vida, irmão. Existem. Jesus vai dizer, ó, quem perder por mim, Paulo perdeu por ele. Mas ó, até hoje estamos falando de Paulo. E falando de Paulo, e quando a gente fala na cadeia de Paulo, não ficou preso porque foi acharcar, não. Não ficou preso porque quis vender o reino de Deus, vender o reino de Deus para o Estado para ganhar dinheiro. Não, ficou preso por amor ao Evangelho de Jesus. Paulo é um ex-presidiário. Jesus é um ex-presidiário. Frei Beto diz assim, escuta, nós depositamos a nossa salvação num ex-presidiário. Agora, uma coisa é Jesus ex-presidiário, né? Outra coisa é Lula ex-presidiário, outra coisa é Bolsonaro ex-presidiário. Sobre esse ex-presidiário chamado Jesus, esse nós continuamos louvando, porque sua vida moral é íntegra. Por esse ex-presidiário, nós entregamos a nossa vida. Por ele nós perdemos a nossa vida, porque cremos que se perdemos a nossa vida por ele, nós haveremos de achá-la. Se não aqui, aliás, nós já achamos aqui, sabe por quê? Porque perder a vida por Cristo, irmãos, é ter encontrado uma razão nobre para viver. O duro é um camarada que não quer perder a vida e já está perdendo por nada. Ou por motivos fúteis, ou por motivos vis. Irmãos, quem não perde a vida por uma causa grande e nobre, já está perdendo a vida, já está desperdiçando, e por algo, por uma causa que não vale a pena. Olha, o que Jesus nos ensina aqui, irmãos, é que a depender da causa, ainda vale a pena perder a vida. A depender da razão, ainda vale a pena. Olha, mesmo com toda essa distopia, vale a pena lutar por um mundo melhor? Acho que vale a pena ainda. Tanto é que nós estamos aqui, né, pastor? Estamos aqui guardadinhos, mas olha, tem gente aí que não está conseguindo dormir em paz, com medo de uma bomba cair na cabeça. Estamos em paz, né? Nós aí, tem gente que, vocês sabem disso. Vale a pena? Acho que vale a pena, irmãos. Vale a pena lutar por uma igreja melhor, que faça sentido, não no sentido aqui, mas cujo sentido transcende. Vale a pena lutar por um mundo mais justo, vale a pena levar o amor de Cristo a essa sociedade, vale a pena, ela está precisando, vale a pena dizer, ó, peraí, viu?
pastor fulano Beltrano não me representa não, viu? O evangelho que eu creio é outro. O Jesus que eu sigo me ensinou outros valores. Me ensinou outras coisas. Pastor, esse pastor não me representa não. Eu quero te apresentar um outro evangelho. Aliás, eu quero te levar na minha igreja para você conhecer o pastor Washington. O pastor Washington não tem nada a ver com isso não, viu? Quero levar você lá para conhecer ele. Não tem nada a ver com isso não, viu? Vale a pena ainda, irmãos, lutar por uma igreja que faça sentido? Vale. Porque, por mais distópica que seja a nossa realidade, a sociedade, mais do que nunca, irmãos, precisa conhecer a Deus em seu Filho Jesus, na sua essência, naquilo que nele é de mais puro e perfeito, irmãos. Naquilo que, por quê? Porque mais do que nunca, a irmã Maria, não sei se a irmã Maria vai concordar comigo, de repente ela concorda comigo, mais do que nunca, irmã Maria, nós vivemos num mundo que está precisando desesperadamente de Deus. Desesperadamente de Deus. Acho que o pastor concorda, porque, meu Deus do céu, que mundo é esse? Que sociedade é essa? Que loucura é essa? Que neurose é essa? Se não for, irmãos, para lutarmos por uma causa, para morrermos, e morrer, irmãos, esse pastor aí, esse pastor aí morre todos os dias, porque há 45 anos que ele vem morrendo, né? Vem morrendo para descobrir a beleza do Evangelho, né? Vem morrendo para compreender a riqueza de Isaías, vem morrendo, ó, juro para ti, pastor, irmão Ever, juro para ti, para muito crente, inclusive crente, que está fazendo um desperdício de vida, não, porque eu juro, eu estou quase certo, não conheço o pastor não, mas se trata Isaías 53 assim, irmãos, eu sou quase certo de que quando ele abre a boca para falar do amor de Cristo, dos seus lábios emana vida, seus lábios brotam vida, seus lábios nasce vida, tá? Mas para muita gente está perdendo, desperdiçando, está perdendo a vida, está jogando a vida fora. Tá não, irmãos, vale a pena ainda, vale a pena perder tempo, perder entre aspas, lendo Evangelho, vale a pena perder a vida, estudando Evangelho, vale a pena perder a vida, enchendo a alma com as coisas do reino de Deus, porque fique em paz, a seu tempo, de teus lábios podem brotar palavras de vida eterna, viu, irmãos? Podem brotar, só não vão brotar se você desperdiçar mais tempo com o TikTok, WhatsApp, Facebook do que na Bíblia. Aí não vai botar nada mesmo. Aí não vai. Agora, se você investir teu tempo, se você investir tua energia, se você investir a tua vida na causa que não é tua, é do teu Redentor, pode ter certeza, irmãos, você vai perder muita coisa. Vai perder mesmo. Não vai perder a vida física ou biológica, talvez. Mas vai perder muita coisa. Mas, irmão, é assim que você vai se achar. É assim que você vai se encontrar. É assim, irmão, que Deus haverá de te galardoar. É assim. Portanto, ainda vale a pena perder a vida por amor a Cristo e tudo o que Ele representa. Perdamos-la só por isso e por um mundo melhor, porque pelo resto, aí sim é perder a vida sem ter o devido retorno lá na frente. E nós possamos perdê-la, mas por uma causa nobre. Se você não tem uma, olha, Jesus já te deu, já te apresentou uma, a maior de todas, por amor a mim, porque perdendo-a por essa causa, vocês haverão de achar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo.